vamos ver como João, o evangelista, narra o encontro do Senhor Jesus com os samaritanos, especialmente o encontro do Senhor Jesus com uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. O texto que vamos ler ao longo desta semana se encontra em João, no capítulo 4. E agora vamos ver os primeiros 4 versículos. Pois quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Bem, Jesus estava em Judéia, na região de Jerusalém, e agora ele ouviu que os fariseus estavam dizendo que ele batizava mais do que João, que ele fazia mais discípulos do que João. Jesus queria evitar um conflito, evitar uma comparação. Jesus não tinha que se comparar com João, nem João com Jesus. João já havia declarado que ele era o precursor de Jesus, que ele não era o Cristo. Mas agora, então, Jesus saiu da região, foi agora para a Galiléia, voltando para a Galiléia. Bem, havia um desentendimento e o Senhor Jesus não queria alimentar esse desentendimento, portanto, saiu. Jesus retirou-se para evitar confrontos. Agora veja o verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Bem, para ir de Judéia até a Galiléia, o caminho mais curto era atravessar por Samaria. Esse caminho mais curto era de aproximadamente 120 quilômetros. Bem, mas um judeu ortodoxo, um judeu religioso, um fariseu, não faria isso. Não passaria pelo território dos samaritanos. Daria a volta caminhando a leste e depois subindo na direção do norte e aumentaria o seu percurso em aproximadamente uns 40 quilômetros, para evitar estar no lugar impuro. O caminho mais curto passava por Samaria, um território impuro. Um judeu devoto faria o caminho mais longo, através da Pérea. Bem, mas Jesus agora não estava interessado em fazer o caminho mais longo. Jesus não estava interessado em evitar o território de Samaria. Vamos ler ainda os versos 5 agora até o verso 9. Chegou-se, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Bem, estava no caminho, passou agora por Sicar. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Ao meio-dia, no meio do caminho, uma viagem longa, uma viagem de muitos quilômetros, a pé, e agora o Senhor Jesus sentou-se ao lado do poço de Jacó, ou da fonte de Jacó. Veja um pequeno parágrafo da nossa lição. O poço de Jacó estava localizado próximo a Siquém, enquanto Sicar, a cidade da mulher, ficava a 1,5 km de distância. Jesus sentou-se junto ao poço enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida. Ele não tinha acesso à água fresca do poço. Bem, ele estava sentado ao lado do poço, mas não tinha como retirar a água do poço. Quando a mulher foi tirar água, Jesus pediu-lhe de beber. Bem, mas veja, irmãos, não era hora apropriada para buscar água ao meio-dia? Andar 1,5 km para buscar água ao meio-dia? As mulheres costumavam buscar água pela manhã, bem cedinho, ou ao entardecer, quando o sol era menos inclemente, quando a temperatura era melhor. Por que é que essa mulher estava indo buscar água agora nesse horário? Veja o verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Bem, o Senhor Jesus pediu à mulher samaritana que, por favor, retirasse a água e desse a ele de beber. Veja aqui outro parágrafo da nossa lição. Afinal, por que ela andaria tanto para buscar a água e por volta do meio-dia, quando estava mais quente? Seja qual for o motivo da presença dela naquele lugar, o encontro com Jesus mudaria a sua vida. Bem, o Senhor Jesus pediu a ela: dá-me de beber.
porque os discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Essa não é uma pergunta apropriada. Como é que você pede para mim, que sou mulher, e ainda mais, sou samaritana? Por que é que você pede para mim, se vocês se recusam, se vocês judeus se recusam a ter contato com os samaritanos? Como era essa recusa, irmãos? Como era essa oposição, essa hostilidade? 7 séculos. 7 séculos de hostilidades. E agora o Senhor Jesus quebra nesse encontro com a samaritana, esse preconceito nacional, esse preconceito religioso, esse preconceito de gênero. O Senhor Jesus pede a uma mulher, e a uma mulher samaritana. Vocês, os judeus, nos julgam impuros. Por que é que então vem me pedir água? Era uma pergunta apropriada. Era uma mulher, e era ainda mais uma mulher samaritana. Esse foi um encontro notável, irmãos. Nós vamos verificar ainda nos próximos dias de estudo. O que resultou esse encontro? O que resultou essa quebra de preconceito? O que resultou essa disposição de Jesus em pedir a uma mulher que lhe desse água? Vamos então cuidar de estudar direitinho a lição todos os dias e ver o que aconteceu. Vamos recapitular o que aconteceu com o encontro do Senhor Jesus com a samaritana. O que aconteceu com a vida da samaritana e o que aconteceu com a vida dos samaritanos após encontrarem o Senhor Jesus. Que Deus esteja conosco no estudo desses dias e que aprendamos com Jesus como encontrar, como ter acesso às pessoas que são consideradas marginais, às pessoas que são hostilizadas pela sociedade, muitas vezes hostilizadas pela comunidade religiosa, mas que nós possamos aprender com Jesus como nos relacionar com elas.